né, entrar no segmento de pneus, ou seja, na indústria de pneus? Posso. Na realidade, eu estou avaliando a possibilidade da minha organização andar um elo para trás, ok? Se ela está andando um elo para trás, ela vai incorporar atividades do fornecedor. Então, isto é uma integração vertical para trás, ok? Muito bem. A minha empresa, ela também, eventualmente, pode fazer uma integração para frente? Pode. Eventualmente, a minha organização, ela pode o quê? Ela pode ocupar o espaço do meu cliente. Ou seja, na realidade, supondo que a minha empresa seja a mesma empresa, né, automobilística, imagine, por exemplo, que a própria empresa automobilística, né, entre no ramo das concessionárias, por exemplo. Né? Então, aqui, né, eu tenho a possibilidade de entrar no negócio das concessionárias, ou seja, venda direta. É como se a possibilidade, né, eventualmente, da própria montadora, Ford, Fiat, Volkswagen, o que seja, vender seus carros diretamente. E aí o que acontece? Eu ando um elo para frente. O que nós estamos discutindo é justamente o que nós chamamos de integração vertical, ok? Tanto para frente quanto para trás. Então, a montadora, né, ela pode entrar no ramo de concessionárias ou, de repente, fabricar o quê? Seus próprios pneus. É possível isso? É possível. Né? E aí, essa é a possibilidade que nós temos de fazermos a análise da integração vertical, ok? Observa-se, nesse momento, que é importante que você, aluno, entenda a possibilidade de as organizações se integrarem verticalmente, ok? Muito bem. Então, voltando à nossa aula, a ideia é que estamos avaliando a possibilidade do conceito de estratégia de integração vertical. Agora, existe a possibilidade de estratégia de integração horizontal? Sim. Estratégia de integração horizontal, como o próprio nome está avaliando, é a possibilidade de quê? Da organização se integrar, não é isso? Mas, na realidade, ela está integrando uma organização que é sua concorrente, né? Ou seja, no mesmo segmento, na mesma indústria, ou seja, teoricamente o mesmo negócio. Então, estratégia de integração horizontal, ela está associada ao quê? À incorporação de uma outra organização que atua no seu setor. Exemplo, né? Uma empresa que adquire outra empresa na mesma atividade. Então, a Varig, por exemplo, e a Gol, não é isso? Então, a possibilidade, né, de compra da Varig pela Gol, ou da Gol pela Varig, ou por qualquer outra organização que atue no segmento, né, aéreo, nacional ou internacional, é um exemplo de integração horizontal. Então, integração vertical, a gente está falando dos elos, e integração horizontal, nós estamos falando do mercado, propriamente dito, ou seja, o mesmo negócio ou segmento de mercado. Ok? Muito bem. Temos a ideia de estratégias de estabilidade. Qual seria a ideia do conceito de estratégia de estabilidade? A estratégia de estabilidade ela é adotada por empresas que buscam manter o mesmo tamanho ou crescer de forma controlada, sendo caracterizada pela ausência de mudanças significativas nas suas orientações de estratégia. Então, quando a gente fala de estratégia de estabilidade, na realidade, elas, de certa forma, se estabilizam ou crescem de forma controlada. Não é isso? Ou, se você quiser avaliar, né, existe, vamos dizer assim, né, uma ausência de mudanças significativas. Então, a ideia é que essas organizações elas procuram oferecer os mesmos produtos ou serviços aos mesmos clientes, de forma ao quê? A manter a sua participação no mercado e a sua rentabilidade. Então, é a ideia de que, né, em time que está ganhando não se mexe, a empresa está bem e tal, então ela vai andando, né, com passos menores, com orientações estratégicas menos agressivas, ok?
Essa é a ideia. Muito bem. Agora, nós temos as estratégias de retração. As estratégias de retração, elas se caracterizam pela redução do nível de operações, não é isso? E normalmente isso pode ocorrer quando a empresa passa por algum período de dificuldade. Então, essas estratégias elas podem ser classificadas essencialmente em estratégias de saneamento e estratégia de saída. Então, algumas estratégias de retração. É saneamento. Estratégia de saneamento, ela tenta o quê? Recuperar a sua rentabilidade. Não é isso? Então, eventualmente, ela corta custos, se reestrutura, faz reengenharia ou downsizing, né? Redução de tamanho. São estratégias típicas de retração, estratégias de saneamento. Reestruturação, redução para posterior crescimento e estabilidade. Ok? Muito bem. Existe também o que a gente chama de uma estratégia de retração de saída. Obviamente, aqui, né, o problema é maior. Então, a organização ela identifica que não há, né, mais razão nenhuma para continuar no negócio, não há possibilidade de recuperação, então, normalmente, ela faz o que a gente chama de liquidação ou desinvestimento. Ok? Então, aí temos estratégia de retração, estratégia de saída. Ok? Bom, pessoal, então agora vamos falar de estratégia e formulação de estratégias em nível de negócio. Falamos de estratégia em termos da corporação como um todo, agora vamos falar de estratégia em nível de negócio ou unidades de negócio. Ok? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia é ter o objetivo de definir como a unidade de negócios deve competir, ou ser competitiva, né, para que, obviamente, ela consiga essa competitividade de maneira sustentável em relação aos seus concorrentes. Ok? Muito bem. Então, temos aí uma articulação bastante interessante em termos de teoria, de formulação estratégica, que temos, vamos dizer assim, a certeza de que grande parte das provas que se apresentam hoje em termos de estratégia dentro dos concursos públicos, tanto para a área de administradores propriamente dito, quanto ao conceito de administração, estratégia, planejamento estratégico em outros concursos, que não sejam específicos para administradores, mas a ideia é que o modelo que nós vamos falar agora, que é o modelo do Michael Porter, é um modelo, eu diria assim, bastante utilizado. Tá? Então, preste atenção. A ideia é que, quando a gente fala em estratégias em nível de negócio, o Michael Porter é uma grande referência e ele desenvolveu o modelo de estratégias genéricas, estratégias competitivas. Dentro do seu livro homônimo de estratégia competitiva, na realidade, o autor ele argumenta essencialmente dois aspectos interessantes. Um, que eu chamo a atenção, que é o famoso modelo das 5 forças do Porter, discutidos, vamos dizer assim, até com bastante profundidade, no nosso capítulo de análise ambiental. A análise ambiental, a análise da estrutura do ambiente. Inclusive, ele define a ideia das 5 forças, os concorrentes, poder de barganha dos clientes, dos fornecedores, novos entrantes e produtos substitutos. Então, já discutimos isso. Agora, a ideia do Porter também é justamente no seu livro discutir o que a gente chama de estratégias competitivas, estratégias genéricas. E o autor, ele estabelece, após a análise dessa estrutura especificamente, dessa estrutura do ambiente, estrutura da indústria, ele considera as principais estratégias possíveis para essas organizações. E aí ele elenca o que nós chamamos de estratégias genéricas, ok? Custo, diferenciação e enfoque ou nicho. Então vamos prestar atenção nesse modelo. Bom, chama atenção antes de discutir o modelo específico de cada uma, a ideia é que você tenha a visão do todo. Então preste atenção que essa figura ela é bastante representativa. Observa. Você tem, primeiro, o que nós chamamos de vantagem competitiva e âmbito competitivo. Ok? Então a vantagem competitiva, que seria a estratégia propriamente dita, e o âmbito competitivo. O âmbito seria a abrangência. Ok? Então, observa.
Vamos analisar então essa figura, essa tabela. Observa, você tem na realidade uma contextualização de 4 estratégias, né? Nós inicialmente, no nosso quadro, nós falamos estratégia de custo, diferenciação e enfoque, correto? Correto, mas na realidade existe o desdobramento disso aí em 4 estratégias, ok? Observa-se que quando nós falamos em estratégias, por exemplo, de custo, eu posso ter estratégias de custo em 2 enfoques. No enfoque âmbito amplo e no âmbito limitado. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Muito simples, olha lá. Quando eu falo em custo, significa dizer que a organização ela precisa, né, de liderança em custo, ou seja, ela vai desenvolver toda a sua atividade ao menor custo possível. Se você considera, né, essa possibilidade de menor custo possível num alvo amplo, o que significa isso? Né? Independente de um mercado específico, de uma área geográfica, não é isso? Ou um fornecedor específico, ou um cliente específico. Na realidade, eu dou o nome disso de liderança em custos, ok? Liderança em custos significa que você tem alvo amplo. Muito bem. Agora, se eu delimitar o meu alvo, ou seja, um mercado específico, né, uma área geográfica específica, um segmento de um mercado, eu, considerando o menor custo possível, a minha estratégia vai ser de enfoque em custo. Então, observa, existe diferença entre liderança em custo e enfoque em custos, não é isso? A liderança em custo é a estratégia de menor custo possível num alvo amplo. Assim como, quando eu traduzo enfoque nos custos, significa que eu tenho uma possibilidade de menor custo possível em um alvo limitado, ok? A mesma coisa consideramos na ideia da diferenciação. Como é que se observa este fato? Muito simples. Quando eu falo em diferenciação, a ideia é que eu estou olhando para um produto diferenciado. Então, é uma estratégia que se opõe ao custo. Normalmente, o produto diferenciado é um produto que faz diferença. Ele tem diferenciação em termos de performance, em termos de design, em termos de qualidade superior ou o que seja. Quando eu associo a minha estratégia à diferenciação, eu também posso ter